E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou falar do SAI, Sistema Municipal de Água e Esgoto, uma autarquia municipal. Vocês sabiam que o SAI e todas as empresas públicas, privadas, mistas, de distribuição e tratamento de água e esgoto é um monopólio? Sim, é um monopólio natural. Mas e aí, isso é bom ou ruim? Vamos entender um pouco mais. O termo monopólio se encontra dentro da matéria de estruturas de mercado, que está dentro da microeconomia. E microeconomia é um ramo da matéria de economia. O que é economia? Economia, dentro da sua grandeza, da sua complexidade, é o estudo de como lidar com a escassez. E a economia é dividida em microeconomia e macroeconomia. A microeconomia, que é o que nos interessa no assunto de hoje, concentra-se na tomada de decisão de indivíduos e empresas. Ela está preocupada com os mercados, bens, produtos, serviços, oferta, demanda e preços. Dentro da estrutura de mercado temos monopólio, mono, de uma empresa, oligopólios, de poucas empresas, concorrência perfeita, de muitas empresas, e concorrência monopolista, que pode ser de poucas ou muitas empresas. Dentro do monopólio, temos o monopólio puro ou natural. Os monopólios se formam por uma infinidade de variáveis, que chamamos barreiras de entrada, que seriam os altos custos iniciais, uma regulamentação estatal que concede o direito exclusivo de produzir e ofertar um bem ou serviço para uma empresa, e algumas outras variáveis. No caso do monopólio natural, esse se forma, como o próprio nome já diz, de forma natural. Ou seja, quando uma única empresa consegue oferecer um bem ou serviço a um custo menor do que se houvesse concorrência. O monopólio natural é a forma eficiente de alguns setores, onde os custos marginais são decrescentes, ou seja, ao ligar um novo ponto de água ou esgoto, o meu custo médio se torna menor. Eu tenho economia de escala. O monopólio natural surge naturalmente em setores onde os custos iniciais para iniciar a operação são muito altos, criando uma barreira de entrada. Imagina como ter concorrência no serviço de água e esgoto. Seria totalmente inviável, 2 empresas, 3 empresas furando a rua, cada um passando seus dutos, os seus encanamentos, seria totalmente inviável. Setores de redes são monopólios naturais, como o setor de água, esgoto, setor de transmissão e distribuição de energia, setor de gás. Construir essa rede, esse sistema de ligação é muito caro. Vamos para um exemplo matemático para explicar por que o monopólio natural acaba sendo melhor do que se houvesse concorrência. Não ter concorrência não quer dizer que não deva ter fiscalização. Por isso existem as agências reguladoras, como a Anatel, a Anvisa, a ANP, entre outras, que avaliam e podem interferir nos preços e serviços. Uma das características dos monopólios é o aumento dos preços, pois não há concorrência, e a diminuição do bem-estar do indivíduo, devido aos preços elevados. Pessoal, eu vou dar 2 exemplos matemáticos agora. O primeiro será um cenário de implementação de uma empresa, o cenário de iniciar o sistema de água e esgoto, numa cidade onde tem 10 mil habitantes. Isso aqui é só para fins de exemplo. E o custo para iniciar essa atividade seria de 20 milhões de reais. Vou fazer algumas variáveis aqui para você entender. O primeiro cenário, com uma empresa que detém 100% do mercado. Então, 100% do mercado, as 10 mil residências será atendido por essa empresa. O custo de implementação será de 20 milhões. 10 mil residências. O custo por residência dessa empresa será de 2 mil reais. Agora, vamos fazer um segundo cenário. Começou
a concorrência. Agora aqui temos duas empresas. Cada uma com 50% do mercado, certo? Como que vai ficar a situação agora? O custo para cada uma não muda, porque elas têm que abrir na cidade inteira, que elas não sabem direito onde vai ser cada cliente. 50% do mercado agora é 5.000 residências para cada. Empresa A e empresa B. O custo agora por unidade, por casa, foi para R$4.000. Agora imagina um terceiro cenário, onde teve mais concorrência ainda. Agora tem 3 empresas, cada uma agora com 33% do mercado. Como é que vai ficar a situação? O custo não se altera. Agora vai ficar 20 milhões dividido por 3.333 unidades para cada empresa. O custo dela agora, para cada uma, foi para 6.000. Então, vocês entendem que nesse cenário de monopólio natural, quando começa a ter concorrência, o custo aumenta. A deseconomia de escala. Agora, qual seria o melhor cenário? Por que nesse caso o monopólio natural é melhor? Onde há ganho de escala, o custo médio, o custo marginal é menor. Vamos para o último aqui. Quarto cenário. Onde fica igual ao primeiro lá. Uma empresa detém 100% do mercado. Só que o que aconteceu agora? A cidade cresceu. Não tem mais 10.000 residências. Agora são 12.000 residências. O que aconteceu? O custo caiu. Quando estava só uma empresa, 20 milhões para iniciar, 10.000 residências, R$2.000 por unidade a cada ponto. Quando começou a concorrência com duas empresas, cada uma com 50%, o custo por unidade foi para 4.000. Quando aumentou mais ainda a concorrência, com 3 empresas, cada uma tendo 33,33% do mercado, o custo foi para R$6.000. E quando continuou com uma empresa, só uma empresa detendo 100%, mas aumentou a quantidade de residências, o custo dela diminuiu. Então isso aqui foi um exemplo matemático sobre a implementação do negócio. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de custo fixo mensal, como também fica inviável ter concorrência referente aos custos fixos, nesse caso. O segundo e último exemplo. Agora vou fazer uma análise sobre os custos fixos mensais. O que são os custos fixos mensais? São custos que não se alteram. A empresa pode vender ou não vender, ela pode ter 10.000 clientes, 20.000 clientes, 5.000 clientes, 1.000 clientes. Não interessa, o custo fixo não muda. Agora eu vou fazer um exemplo matemático para vocês entenderem que na questão do custo fixo também, o custo fixo mensal, quando há concorrência, fica pior. Primeiro cenário. Vai ser a mesma lógica do outro. Primeiro cenário. Uma empresa que detém 100% do mercado. E agora, o custo fixo de manter uma empresa dessa é R$1 milhão. 10.000 clientes, 10.000 redes de ligação. O custo fixo mensal da empresa é de R$100, certo? Vamos fazer agora um segundo cenário. Com duas empresas concorrendo entre si, cada uma com 50% do mercado. O custo fixo não se altera.
nesse caso. 1 milhão dividido por 5 mil. O custo fixo agora vai para R$200. Ou seja, ao adicionar uma concorrência, um novo player no mercado, se alterou o custo, se elevou, porque ele tem que dividir o mercado com alguém. Olha um terceiro cenário. Com 3 empresas, aumentou a concorrência. Agora, cada uma com 33%, certo? O custo fixo não se altera. Agora, são 3.333 unidades. Deixa eu fazer a conta aqui. O custo agora foi para R$300,03. Então, você viu, não faz sentido. É por isso que existe alguns monopólios, porque eles são natural. Ou seja, se há um novo concorrente, o custo se eleva. Então, por isso que existe o monopólio natural, onde uma empresa consegue fornecer bens e serviços a um custo menor se houvesse concorrência. E só para finalizar, para ficar igual o outro exemplo que eu fiz inicial, um quarto cenário, uma empresa com 100% do mercado, só que o que aconteceu agora? A cidade cresceu, o município cresceu, agora não são mais 10 mil residências, são 12 mil residências. O que aconteceu agora? O custo dela diminuiu. Viu a diferença do cenário 1 para o cenário 4? Isso é economia de escala. Ao adicionar um novo ponto, meu custo marginal diminui, podendo ser repassado ao preço final dos consumidores. Bom, pessoal, é isso. Usei o SAI para tentar deixar o assunto mais fácil para compreensão. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre economia. Um abraço.